Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui no momento da Bíblia. Continuo com meus olhos aqui. Lembrando todos os irmãos que a partir da próxima semana, Na próxima semana, aliás, não a partir, mas na próxima semana, nós não teremos o momento da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos estar na campanha sentimental. E estando na campanha sentimental, é claro que eu vou ter de me entregar totalmente a essa campanha. É uma campanha de milagre, é uma campanha de maravilhas, tá bom? Então, quem quiser participar da campanha sentimental, ainda tem como. Está aparecendo aí o meu número no WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu quero participar da campanha sentimental. Amém? Vamos aqui para a nossa terceira parte do estudo. Essa daqui é a terceira parte, onde estão falando sobre o fraco que é fortalecido. Fraco que é fortalecido. Quem é o fraco? O fraco sou eu, o fraco é você. Nós que dependemos do Senhor para nos auxiliar, nos mostramos fracos. Mas o fraco é fortalecido pelo forte. E quem é o forte? O forte é o Senhor. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Já estou sem barba, terminei meu propósito de 30 dias. Graças a Deus estou me sentindo até mais leve. Amém? Vamos para... Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 27. Salmo de número 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Irmãos, uma coisa que você tem de compreender é que o Senhor, Ele te chamou porque Ele vê que pode te capacitar para que você seja uma pessoa melhor. Abraão foi chamado por Deus. E quem era Abraão? Que está lá no livro de Gênesis. Abraão mentiu algumas vezes que a sua esposa não era esposa, mas era justamente a sua irmã. Por que ele mentiu? Ele mentiu porque teve medo de morrer, porque Sara, segundo a palavra de Deus, era muito bonita. Mas Deus chamou, mas Deus fortaleceu. E se nós acompanharmos a história de Abraão, nós vamos ver que Abraão foi até guerreiro, guerreou contra outros povos, Então, essa daí é uma forma com que Deus trabalha. Eu vejo dentro da palavra do Senhor que o Senhor se simpatiza e Ele gosta justamente de pegar pessoas que são fracas, pessoas que acham que não dão conta. Ele gosta de pegar essas pessoas e fortalecer. E dentro da Bíblia nós vemos muitas e muitas histórias. Nós vemos muitas e muitas histórias de quê? De pessoas que eram incapacitadas, E o que o Senhor faz? O Senhor pega e fortalece, Como Davi que era o quê? Era fraco. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas Davi era um guerreiro. Davi, nem em Israel não existe um outro rei que teve tanta vitória quanto Davi. Sim, é verdade, é verdade. Davi podia até ser forte como guerreiro, mas era um fraco diante das situações. Não conseguiu dominar a sua casa, não teve domínio sobre a sua casa, sobre a sua família. Seu filho tomou o reino dele, mais tarde ele recuperou, mas teve isso daí. Davi, ele desejou a mulher de um homem que era humilde, um homem que amava Israel, e a possuiu, e a engravidou. Então, diante do problema, Davi era fraco. Se colocasse Davi e José com a mulher de Potifar e Davi com aquela mulher, o que aconteceu? José foi mais forte porque ele correu. Então o grande guerreiro de Israel também era fraco. Pedro, que pregou lá no livro de Atos, no capítulo 2, e naquela pregação ele ganhou quase 3.000 almas. Pedro, que depois via tantos milagres acontecendo,
na onde o Espírito Santo falava diretamente com ele, também era um fraco. Também era um fraco. Não, pastor Pedro, não. Pedro não era um fraco. Era um fraco. Ele negou Jesus 3 vezes. Negou Cristo 3 vezes. Então, naturalmente, isso mostra que ele era, sim, um fraco. Vamos aqui para o livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 11. 1 Crônicas 16, 11 diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Buscai o Senhor e o seu poder. O poder é o que? A força. Buscai a força do Senhor. Então você que agora, nesse momento, está vendo esse vídeo, esse momento da Bíblia de hoje, você diz assim: pastor, eu sou tão fraco. Eu nunca, pastor, vou conseguir pregar a palavra de Deus. Eu nunca vou conseguir ganhar almas. Eu nunca vou conseguir, quem sabe, até ser igual a você, pastor. Eu quero te dizer que é Deus que capacita. Por mais que nós sejamos fortes em algumas situações, em outras nós somos totalmente dependentes. E o Senhor quer ver isso. O Senhor quer ver-nos dependentes. O Senhor, Ele quer ver-nos dependentes. Por quê? Porque quando estamos dependentes dEle, é o momento que Ele entra fazendo. Amém? O Senhor, Ele entra capacitando. É por isso que a palavra fala que Ele escolheu as coisas fracas para fortalecer, para envergonhar as fortes. Tá bom? Você que está dizendo agora: pastor, já não tenho mais força. Então tá, é a hora certa. É a hora de você falar e pedir ao Senhor. Vamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerra contra ti. Então, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Tá bom? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele justamente é o Deus que fortalece. Isaías, vamos aqui no livro de Isaías. Isaías, deixa-me ver aqui, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Aliás, 40, 28. 28 e 30, do 28 ao 31 diz assim: não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Amém? Esse daqui é o nosso Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia para você estar acompanhando esse estudo, né? Você vai pegar a sua Bíblia, vamos acompanhar esse estudo aqui e você vai ler. Depois você vai ler aqui em Filipenses, deixa-me ver aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Quem sabe? Esse daqui é fácil, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra? Quando você chegou, fraquinho, dependente, agora fortalecido por Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né? Louvado seja Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o Deus que fortalece. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que poder resistir,
Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Forte, muito forte. O apóstolo Paulo está falando: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Ai, pastor, a minha luta é tão grande, pastor, que eu vou desistir. Calma aí, irmão. Calma aí. Não, o Senhor não vai te dar uma luta que você não possa resistir, não. Se você está nessa luta, se você está nessa prova, é porque você resiste. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu fico analisando aqui, irmãos, louvado seja Deus, que alguns irmãos chegaram aqui no Ministério Orar Sem Cessar e chegaram tão oprimidos, chegaram tão fracos. E quando começamos a orar, o que aconteceu? Começaram a ser fortalecidos. Então eu glorifico a Deus, porque eu me tornei escape de muitos dos irmãos, tá bom? Então anota aí para você depois dar uma lida. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, tá? Leia lá 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, você que está fraco. Leia também em Sofonia capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Está se sentindo fraco? Quer ser encorajado? Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Amém? A força vem pela fé. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Diga diante da situação, diga diante da dificuldade: o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Salmo de número 27, versículo 1. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Passando essa próxima semana, na outra, nós retornaremos com o momento da Bíblia. Se você tiver algum tema e quiser mandar o tema, eu vou estudar esse tema para a gente estar aplicando aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, campanha da vida sentimental. Está o número aparecendo novamente, pode entrar em contato. E também lembrando que nesse número aí que está aparecendo, você entra em contato diretamente comigo, do Ministério Orar Sem Cessar, onde você pode fazer também a campanha da meia-noite. Fiquem na paz do Senhor.